Do vale ao milagre. Oração guiada com Salmo 84 para romper hoje. Há momentos em que a alma se sente cansada, como se atravessasse um vale sem fim. Mas existe uma promessa viva na palavra de Deus. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um manancial. Salmos 84, 6. Este vídeo é mais do que uma oração. É um chamado divino para a transformação. Você está prestes a ser conduzido por uma oração guiada, profundamente inspirada no Salmo 84, um salmo que revela a força daqueles que confiam em Deus, mesmo em tempos de seca espiritual. Enquanto você ora conosco, creia que o vale que hoje parece árido será regado pela presença do Espírito Santo. Aquilo que parecia impossível começará a se mover. Você vai sentir a atmosfera mudar, sua fé se reacender e a esperança renascer dentro de você. Deixe esta oração tocar seu espírito e abra o coração para que Deus transforme sua jornada. É tempo de romper com a estagnação, a angústia, a falta e caminhar para o milagre que o Senhor já preparou. Escreva nos comentários com fé: recebo, Senhor Jesus, a força do Salmo 84. Sua declaração pode ser o primeiro passo do milagre. O vale parece silêncio, parece abandono, parece perda. Quando atravessamos vales na vida, a impressão é de que o céu se calou, que a esperança secou, que a presença de Deus se distanciou. Mas é justamente aí, no território da dor, da espera, da lágrima silenciosa, que o Deus dos céus planta as sementes do impossível. O Salmo 84 revela algo extraordinário. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um manancial. A chuva também o cobre de bênçãos. Esse texto não foi escrito por alguém que vivia em festa, mas por alguém que compreendia profundamente o que é depender de Deus em meio à escassez. O salmista transforma o vale em lugar de transformação, não porque o ambiente mudou, mas porque a fé foi ativada. O vale que antes simbolizava pranto, agora é cenário de renovo. Quantas vezes você se viu paralisado por algo que parecia não ter solução? Você orou, esperou, insistiu e nada. Mas o Salmo 84 nos ensina uma chave. A força de quem confia em Deus é renovada a cada passo. Não é sobre estar forte no início, é sobre ganhar forças enquanto caminha. Isso quebra a lógica da dependência humana. A força não vem de fora, ela nasce dentro, no secreto do seu coração, quando você decide confiar mesmo sem ver. Deus quer transformar seu vale em manancial, mas antes você precisa decidir atravessá-lo com fé, não com murmúrio. Não basta apenas passar. É necessário deixar marcas, abrir cisternas, cavar espaços onde a presença de Deus possa se manifestar. A travessia do vale se torna um altar, e quando Deus vê fé no vale, Ele envia chuva. Neste vídeo, você será conduzido por uma oração guiada, que não apenas acalma sua alma, mas reativa sua fé. Você vai entender que não está só, que há anjos ao seu redor, que há um mover celestial a seu favor, mesmo que seus olhos ainda não percebam. A cada palavra, sua fé será fortalecida para continuar, não com peso, mas com esperança. Não perca esse momento. Prepare seu espírito. Algo está prestes a mudar. O Deus que transforma cenários, que abre caminhos onde não há estrada, que envia provisão no meio do deserto e milagre na escuridão, está ouvindo sua oração agora. É tempo de romper, é tempo de declarar com fé: o vale não me define, o milagre é o meu destino. O poder escondido no vale, o lugar onde Deus manifesta sua glória. Muitos evitam os vales. Fugimos do desconforto, das perdas e das estações em que tudo parece se esvaziar. Mas o vale, no plano de Deus, não é um fim. É um processo, um laboratório divino. É onde o Senhor molda, purifica e revela o que há de mais precioso, a glória dele sobre nossa fragilidade. O Salmo 84 diz que os que passam pelo vale de Baca, ou vale das lágrimas, fazem dele um manancial.
Isso significa que o próprio sofrimento, se vivido com fé, se transforma em fonte de bênção. Não é a ausência da dor que traz o milagre, é a presença de Deus no meio dela que faz o impossível florescer. Há algo que o vale nos ensina. Quem confia em Deus aprende a ouvir sua voz no silêncio. Não há distrações no deserto, não há barulho quando tudo parece perdido, e é nesse espaço vazio que a alma se abre para reconhecer que só o Senhor é Deus. Foi assim com Davi, que escreveu tantos salmos em momentos de fuga, perseguição e abandono. Foi assim com José, preso injustamente, mas moldado para governar. Foi assim com o povo no Egito, que chorava no cativeiro, até que Deus ouviu e enviou libertação. Se você está em um vale, não é por acaso. Há algo sendo gerado. Há uma unção sendo liberada. Mas é preciso passar por ele sem se corromper, sem amargura, sem desistência. O Salmo 34:19 afirma: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Não algumas, todas. O vale pode parecer interminável, mas ele tem um tempo determinado. E quando esse tempo se cumpre, Deus mesmo se levanta para transformar sua dor em testemunho. Ele não desperdiça nenhuma lágrima. Ele conta cada passo que você dá em obediência. E enquanto você caminha, ele prepara o milagre. Hoje é o momento de transformar o vale em altar, de transformar a espera em intercessão, de transformar a dor em clamor. O mesmo Deus que deu forças a Elias, pão a Israel no deserto, cântico a Paulo na prisão, é o mesmo que está com você agora. Levante seus olhos. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para o Deus que já declarou o fim desde o início. O vale é apenas o palco. O milagre já foi escrito no céu. O segredo da confiança silenciosa no processo de Deus. Existem momentos em que todas as nossas orações parecem ecoar no vazio. As respostas não vêm, os sinais não aparecem e a alma se inquieta. Mas é justamente aí que o Espírito Santo nos ensina a confiar em silêncio. Salmo 84:12 declara: Senhor dos exércitos, feliz é o homem que em ti confia. Não diz, feliz é quem vê o milagre, mas quem decide confiar, mesmo sem ver, mesmo sem entender. É uma fé que não depende de explicações, mas que se sustenta na fidelidade de Deus. A confiança verdadeira se revela quando nada mais parece funcionar. Quando os caminhos se fecham, os amigos se afastam, os recursos secam, e ainda assim você diz: Senhor, eu sei que estás comigo. Essa confiança é a chave que abre portas espirituais invisíveis. Deus não se move por desespero, mas pela fé firme, aquela que permanece mesmo em silêncio. E essa fé não nasce da teoria, mas da prática. Ela é forjada nos vales, nas noites em claro, nas orações sussurradas com lágrimas. Foi assim com Abraão, que esperou décadas por uma promessa. Ele não negou a dor da espera, mas também não duvidou de quem havia prometido. Romanos 4:20 e 21 afirma que ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. É esse tipo de confiança que Deus procura hoje em você. Não a fé emocional, mas a fé que permanece quando as emoções se calam. Confiar no processo de Deus é reconhecer que Ele nunca perdeu o controle, que cada detalhe, por mais doloroso que pareça, está debaixo da sua soberania. É entender que o mesmo Deus que permitiu o vale também marcou a hora exata da virada. Ele não nos leva ao deserto para nos matar, mas para nos fortalecer. Isaías 30:15 diz: Na conversão e no descanso estaria a vossa salvação, na calma e na confiança estaria a vossa força. Então hoje, pare de se debater. Cesse a luta interna. Acalme o coração. Deus está agindo, mesmo que você não perceba. Ele está organizando o invisível para manifestar o visível. Enquanto você confia, Ele trabalha.
Enquanto você adora, ele move céus e terra. Salmo 37:5 nos desafia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa é a promessa, esse é o caminho. O poder de transformar vales em fontes de provisão e milagre. O Salmo 84:6 carrega uma promessa quase escondida, mas profundamente poderosa. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. Esse vale, também conhecido como Vale do Choro ou do Sofrimento, não é evitado pelos justos, mas atravessado com fé. E o segredo está nessa travessia cheia de confiança, porque os que caminham com o Senhor não são definidos pelo vale que atravessam, mas pela fonte que ativam durante o trajeto. A lógica divina é inversa à humana. O que para o mundo é lugar de lamento, para os filhos de Deus se transforma em território de milagre. O vale não é o fim, é o ponto de virada. É onde o céu se curva à terra para manifestar o sobrenatural. O choro não anula a presença de Deus. Pelo contrário, atrai consolo e intervenção divina. A Bíblia é clara em dizer que os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. É nesse terreno aparentemente árido que a fé se torna fértil. É nesse contexto que entra a provisão de Deus. Porque Ele não apenas nos sustenta no vale, Ele nos surpreende com fontes onde deveria haver apenas poeira. Lembre-se do maná no deserto, de água saindo da rocha, de multiplicação de pães e peixes, de azeite que não se acabava na botija. A provisão de Deus nunca depende das circunstâncias. Ela vem pela obediência e pela permanência. O povo de Israel não precisou sair do deserto para ser alimentado. Deus veio até eles. O mesmo acontece hoje. O que está preso nas esferas espirituais começa a se manifestar quando você ora, declara a palavra e decide caminhar com fé, mesmo no vale. Quando você adora no meio da dor, você gera milagres no mundo invisível. Quando você não desiste, mesmo sem ver o resultado, você está cavando poços onde outros apenas choram. E Deus responde. Zacarias 4:10 pergunta: quem despreza o dia das coisas pequenas? O vale pode parecer insignificante, mas ele é o palco onde Deus decide mostrar a sua grandeza. Onde você só vê escuridão, Deus já plantou fontes. Onde você só sente peso, Ele já preparou a leveza. Onde tudo parece seco, brotará o novo. Mas é preciso continuar. É preciso declarar, ainda que em voz baixa: Senhor, eu creio, mesmo aqui neste vale, eu confio que o milagre está sendo gerado. Por isso, se hoje você sente que está nesse vale, declare com ousadia: mesmo aqui o Senhor me visitará. Mesmo aqui surgirão fontes. Mesmo aqui eu verei a tua mão. Porque quem anda com Deus não termina no vale. O vale se torna memória, testemunho e sinal do poder de Deus para transformar realidades. Como o Salmo 84 revela o caminho para romper o impossível. O Salmo 84 não é apenas uma canção de adoração. É um roteiro espiritual para quem quer romper com as barreiras invisíveis que travam a vida. A chave está em compreender o movimento interno que esse salmo propõe. Sair da alma abatida para a força interior. É sobre transitar da estagnação para o avanço espiritual. E tudo isso começa com uma sede ardente pela presença de Deus. No versículo 2 está o grito da alma faminta. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Esse desejo é mais do que emoção. É uma fome espiritual que abre portas no invisível. Quem deseja a presença de Deus acima de tudo, não aceita ficar preso em ciclos repetitivos, em padrões de escassez, medo ou enfermidade. Quem deseja os átrios do Altíssimo está pronto para romper com a estagnação, porque sabe que não nasceu para sobreviver no vale, mas para viver em plenitude na presença. É por isso que a fé precisa ser ativa. A oração guiada, com base nesse salmo, é uma declaração de rompimento. É como se disséssemos ao mundo espiritual:
Chega de limitações, chega de opressões ocultas, chega de portas fechadas. Porque o Salmo 84 carrega promessas de avanço. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Isso significa que quando Deus é a fonte da nossa força, não há resistência que permaneça. E essa força não vem da ausência de lutas. Vem da certeza de que o Senhor é escudo, sol, graça e glória. Ele é quem honra a fidelidade e abre caminhos em meio ao deserto. Em outras palavras, quando você se entrega de verdade à vontade de Deus, o que parecia impossível começa a ruir. Muros caem, corações se abrem, circunstâncias se realinham. Porque Deus age em resposta à obediência e à fé sincera. É por isso que este vídeo é um convite à ação. Não se trata de assistir a uma oração como se fosse um conteúdo comum. Trata-se de se posicionar espiritualmente. Quando você ora com entendimento, quando declara a palavra com fé, você libera o céu sobre sua realidade. Você sai do lugar de espectador para se tornar protagonista da sua própria libertação. Você ativa o sobrenatural com base na verdade da palavra. O versículo 11 diz que o Senhor não negará bem algum aos que andam em retidão. Isso inclui milagres, provisão, paz, cura e portas abertas. Não há limitação que resista à palavra liberada com fé. Mas a decisão está nas suas mãos. Ou você se acostuma com o vale, ou decide cavar fontes. Ou você se resigna ao impossível, ou decide crer no Deus que rompe as barreiras com um sopro. Este é o momento. Esta é a sua hora. Não aceite mais viver aquém das promessas. Ative o poder do Salmo 84. Entre em oração com ousadia. Clame com autoridade. Declare com fé. Hoje eu rompo com tudo que me prende. Hoje eu ativo o impossível. Hoje eu ando pela fé e não pelo que vejo. O vale da dor pode se tornar um lugar de milagres. Há momentos na vida em que tudo parece silencioso. A oração não é respondida com a rapidez que esperávamos. As promessas parecem distantes. O coração pesa e o vale se torna um lugar onde muitos desistem, onde muitos se entregam à frustração ou ao medo. Mas o Salmo 84 revela uma verdade poderosa. Esse vale não precisa ser o fim. Ele pode se tornar o lugar do milagre. No versículo 6 está uma das declarações mais profundas da Bíblia. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. Baca significa choro, ou seja, o salmista está dizendo que até os caminhos de lágrima podem se transformar em mananciais. Isso não é poesia, é princípio espiritual, é revelação para quem tem ouvidos para ouvir. Deus transforma o ambiente da dor em solo fértil para milagres, quando passamos por ele com fé, adorando e confiando. O segredo está no verbo fazem. Não é Deus que automaticamente transforma o vale. É aquele que passa por ele com aliança, com oração, com fé ativa. É essa pessoa que escolhe não parar, que mesmo chorando continua caminhando, que mesmo ferida continua declarando a palavra, que mesmo sem entender continua confiando. É essa atitude de fé que ativa os céus. O milagre começa quando você entende que o vale não é permanente, é passagem, não é prisão, é lugar de lapidação, é onde a fé é purificada como ouro, onde a obediência se torna prova de amor a Deus, onde a palavra é nossa única bússola, e quando você entende isso, começa a cavar fontes. Você ora com mais fervor, louva com mais intensidade, confia com mais profundidade, e o céu responde. Porque o Deus do Salmo 84 é o mesmo que abriu o mar para Israel, que sustentou Elias com corvos, que deu vitória a Davi diante de gigantes. Ele não mudou. Sua palavra não mudou. E ele continua transformando vales em caminhos de milagre. Mas ele está buscando aqueles que não se acomodam, que não desistem, que não se entregam.
Aqueles que mesmo no vale dizem, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Essa é a postura que rompe o impossível. Não é uma fé superficial. É uma fé que confia mesmo quando tudo diz o contrário. É uma fé que ora, mesmo sem ver resposta. É uma fé que honra a Deus em meio ao silêncio. E essa fé toca o céu. Essa fé move a mão de Deus. Essa fé ativa milagres. Se você está em um vale, essa é a hora de se levantar, de declarar com ousadia: meu Deus transforma este lugar de dor em uma fonte de bênçãos. Ele transforma choro em colheita. Ele transforma espera em vitória. O vale não vai te prender. Vai te empurrar para mais perto de Deus. E onde Deus está, o impossível acontece, transformando a dor em fonte de autoridade espiritual. Toda dor enfrentada com fé se transforma em autoridade, e é exatamente isso que o Salmo 84 revela. O salmista não apenas passa pelo vale, ele transforma o lugar de dor em um espaço onde outros também poderão encontrar refrigério. Há algo sagrado em perseverar com fé diante da dor. Porque quem atravessa o vale com fidelidade não apenas sobrevive, ele carrega consigo uma unção que marca, transforma e liberta outros. O vale, então, se torna mais do que uma experiência pessoal. Ele passa a ser um altar, um lugar onde o caráter foi lapidado, onde o coração foi purificado, onde a fé foi firmada. E aquele que venceu no vale carrega uma autoridade espiritual que não se aprende em livros, não se compra com fama e não se simula com aparência. É autoridade legítima, nascida da intimidade com Deus na escuridão. É por isso que muitas pessoas que passaram por dores profundas hoje têm palavras que quebram cadeias. Porque elas não falam apenas de teologia, elas falam de sobrevivência, falam de comunhão no sofrimento. Falam de um Deus que sustentou quando ninguém mais podia, e essa autoridade não pode ser ignorada. O inferno a reconhece, os céus a liberam, a terra responde. Talvez você ainda esteja no meio da batalha, mas há algo que precisa entender. Deus está formando em você uma autoridade que será usada para levantar outros. A sua história será um testemunho, a sua dor será um manancial. O seu vale se tornará uma estrada para outros passarem. E aquilo que você enfrentou com lágrimas, amanhã será a ponte para curas, libertações e milagres na vida de quem te ouve. Essa é uma verdade que precisamos resgatar. As maiores unções nascem em contextos de dor. Moisés teve que fugir para o deserto. José foi vendido e preso. Davi foi perseguido por Saul. E todos eles, depois do vale, emergiram com um nível de autoridade que mudou gerações. Deus não desperdiça sofrimento. Ele transforma sofrimento em envio, em poder, em autoridade. E aqui está o chamado para você. Transforme sua dor em altar. Ofereça-a a Deus como sacrifício vivo. Deixe Ele usar cada lágrima, cada perda, cada batalha para formar em você algo eterno. Porque do outro lado desse vale há uma unção esperando, há uma autoridade sendo liberada. E quando você atravessar, não será apenas por você, será por todos aqueles que Deus alcançará através da sua jornada. Quando Deus planta fontes no meio do deserto. Existem momentos em que tudo ao nosso redor parece seco, circunstâncias difíceis, portas fechadas, orações que ainda não foram respondidas. O deserto não é apenas um lugar físico. Ele representa a estação onde os recursos parecem limitados, os relacionamentos frágeis e as respostas distantes. Mas é justamente nesse lugar que Deus planta fontes. O Salmo 84 declara que os peregrinos, ao passarem pelo Vale de Baca, o transformam em um manancial. A palavra Baca pode ser traduzida como choro ou lágrimas. E é nesse lugar de lágrimas que Deus ordena que brotem águas vivas. É nesse território de escassez que Ele manifesta a sua provisão.
O deserto, então, não é um sinal de abandono, mas de preparação, porque onde tudo parece acabar, Deus começa. Ele mostra que sua provisão não depende de solo fértil, mas da sua palavra. Ele faz brotar água da rocha, envia maná do céu e até faz corvos alimentarem os seus servos. Nada é impossível quando ele decide cuidar de alguém. Por isso, se você está enfrentando escassez, não tema. O vale não é o fim, é a transição. E em vez de clamar por atalhos, peça a Deus olhos para ver as fontes que Ele já está abrindo no meio do deserto. Às vezes, elas não estão visíveis aos olhos naturais, mas quem anda pela fé enxerga além do óbvio. Você pode estar mais perto da resposta do que imagina. Isaías 43:19 confirma essa promessa. Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus não apenas visita o deserto, Ele transforma o deserto. Onde havia aridez, Ele cria abundância. Onde havia solidão, Ele planta comunhão. Onde havia dor, Ele inaugura cura. Deus não precisa tirar você do vale para te abençoar. Ele pode fazer isso exatamente onde você está. E isso prova que a fonte não vem do lugar, vem dele. O favor de Deus não está preso às circunstâncias, está ligado à sua presença. Se Ele está contigo, há provisão, há paz, há milagre. E se hoje você está cercado pelo seco, creia, há uma fonte se abrindo. Continue caminhando. Continue orando, continue crendo, porque o mesmo Deus que fez rios fluírem no deserto de Israel está fazendo algo novo no seu caminho. O segredo dos que passam pelo vale e saem mais fortes. Há pessoas que enfrentam o mesmo vale, o mesmo tipo de dor, a mesma crise. Mas enquanto uns desmoronam, outros ressurgem com mais força, mais fé e mais clareza. O que os diferencia? O segredo não está na intensidade da prova, mas na postura diante dela. Os que passam pelo vale e saem mais fortes não o fazem por serem supercrentes ou isentos de medo. Eles apenas decidiram confiar no caráter de Deus, mesmo quando tudo ao redor parecia contradizê-lo. No Salmo 84, o salmista fala dos que fazem do vale de Baca um lugar de fontes. Esses não negam o vale, mas escolhem transformar a dor em oração e a escassez em adoração. O que era solo seco se torna fértil, porque seus pés não caminham sozinhos. Eles sabem que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, como diz o Salmo 35. O segredo está em entender que o vale não é o seu destino, é apenas o trajeto. E quem anda com Deus nunca está só. O Senhor é escudo, força e sol. A cada passo, mesmo cansado, mesmo chorando, Ele renova. E é essa renovação diária que molda o caráter, amadurece a fé e fortalece a visão. As provas não definem quem você é. Sua resposta a elas é que revela o que Deus está formando em você. Porque todo vale esconde lições invisíveis, e quem aprende a enxergar com os olhos do Espírito descobre que há mais revelação no deserto do que em muitos palácios. Isaías 40:31 nos mostra esse princípio. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A força não vem de si mesmo, vem da espera em Deus, da confiança, do descanso ativo, de entender que até o silêncio de Deus carrega ensino. Você pode até não entender o motivo do vale, mas pode decidir em quem vai confiar durante ele. E essa escolha muda tudo, porque quem aprende a passar pelo vale com o coração firmado na presença de Deus, sai dele com autoridade espiritual para consolar outros, interceder com profundidade e falar de milagres com propriedade. Aqueles que se fortalecem no vale não apenas sobrevivem, eles florescem e tornam-se canais de bênçãos para outros.
Suas lágrimas regam futuros testemunhos, e cada passo no vale se torna um altar de experiência com Deus. Como transformar o hoje no ponto de virada da sua fé? Hoje não precisa ser apenas mais um dia. Pode ser o ponto de virada, o divisor de águas, o marco do novo ciclo que Deus deseja iniciar na sua história. A fé não é passiva. Ela exige resposta, decisão, posicionamento. E o Salmo 84 não fala de espectadores, mas de caminhantes. Aqueles que, mesmo enfrentando o vale, decidem continuar andando com os olhos postos em Deus. Transformar o hoje começa por dentro. Quando você entende que não é o ambiente que define seu nível de paz, mas a presença que habita em você. Como disse Jesus em João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Essa paz é sobrenatural. Não depende de circunstâncias favoráveis. Ela nasce do relacionamento íntimo com o príncipe da paz. Para romper hoje com as prisões invisíveis que te impedem de avançar, é necessário crer que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho ainda abre caminhos hoje. O mesmo Deus que fez água sair da rocha, que alimentou Elias com corvos, que curou cegos, que ressuscitou mortos, é o mesmo que está com você nesse momento. Romper hoje é mudar a mentalidade. É sair do lugar da vítima para o lugar de filho. É parar de dizer, por que comigo? E começar a declarar, com Deus eu vencerei isso. Filipenses 4:13 nos lembra, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é sobre autossuficiência, é sobre dependência total dele. Ezequiel viu um vale de ossos secos e teve que decidir se acreditaria na voz do Senhor dizendo, profetiza. Deus sempre espera um movimento nosso, uma resposta, uma atitude. O romper começa quando, mesmo sem forças, você decide abrir a boca e declarar vida onde parece só haver morte. Hoje pode ser o dia em que a dúvida dá lugar à certeza. A ansiedade é vencida pela paz. A escassez é confrontada pela promessa de provisão. O silêncio do céu é preenchido pela presença manifesta de Deus. Mas tudo começa com uma escolha, e essa escolha está diante de você agora. Você não precisa saber todos os passos, apenas o primeiro. E esse primeiro é crer. Crer que Deus está neste momento usando esta oração, esta palavra, este salmo, para te tirar do vale e te levar à promessa. Não há tempo melhor para recomeçar do que agora. Não há ambiente melhor para a fé do que o presente. O descanso como arma espiritual para o romper. Enquanto muitos creem que romper é correr mais, lutar mais, se desgastar mais, o Salmo 84 nos oferece uma revelação preciosa. Há poder no descanso. Há conquistas que só acontecem quando o coração repousa totalmente na soberania de Deus. Esse descanso não é passividade, é confiança absoluta. É a certeza de que o Senhor está no controle, mesmo quando tudo parece fora do lugar. O Salmo 127 confirma essa verdade dizendo, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Esse versículo é um chamado à rendição, a confiar não apenas nas promessas de Deus, mas no seu tempo e na sua forma de agir. Porque há coisas que você jamais conseguirá alcançar com esforço humano, mas que virão quando você simplesmente confiar e descansar. Esse descanso é ativado quando você entende que não precisa provar nada para ninguém, nem para Deus. Ele te conhece, sabe da tua estrutura. Ele vê onde ninguém vê e trabalha nos bastidores quando tudo parece em silêncio. É nesse lugar de confiança que milagres acontecem. É onde portas se abrem sem empurrões, onde corações são restaurados sem manipulação, onde a provisão vem sem desespero. O descanso é também uma arma contra a ansiedade. Quando você decide parar de tentar controlar tudo, você abre espaço para Deus governar tudo.
Filipenses 4, 6, 7 nos lembra: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Ao descansar, você se reposiciona espiritualmente. Você sai do campo da batalha solitária e entra no lugar onde o Senhor guerreia por você. Como disse Moisés ao povo em Êxodo 14:14, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Silenciar o coração é dar a última palavra para Deus. É permitir que Ele escreva o desfecho da sua história sem interrupções. Romper no descanso é um dos maiores atos de fé, porque requer abandonar o medo, a pressa, o controle, o orgulho. Requer confiar que mesmo no vale, mesmo na escuridão, mesmo quando tudo parece parado, Deus está agindo. E quando você descansa, você atrai o céu para dentro da sua realidade. A geografia espiritual do vale se tornando manancial. Há um território invisível no qual Deus transforma paisagens áridas em campos de bênçãos. O Salmo 84 revela esse milagre com uma imagem forte. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um manancial. Esse vale, que representa dor, escassez e desolação, é o mesmo local onde o Senhor manifesta a sua abundância, não por causa do ambiente externo, mas por causa da disposição interior de quem confia, adora e persevera. Essa transformação geográfica é espiritual. O vale não muda primeiro por fora, mas por dentro. Quando o adorador caminha com fé e esperança, ele ativa fontes no espírito que jorram sobre o deserto da alma. Isaías 41:18 declara: abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes e a terra seca em mananciais. Deus não precisa mudar o lugar. Ele muda você, e então você muda o lugar. Aqueles que encontram o manancial no vale são os que não desistem. São os que constroem altares mesmo quando tudo em volta diz para parar. Eles não são guiados por sentimentos, mas por convicção, porque sabem que o Deus que os trouxe até o vale é o mesmo que os fará florescer nele. É o Deus de Ezequiel 47, que conduz águas vivas do altar para curar toda a terra. O manancial é uma consequência da presença. O salmista diz que o Senhor vai de força em força com os que fazem esse caminho. Não há milagre sem presença. Não há rompimento sem intimidade. Salmo 16:11 confirma: na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Você pode estar no pior cenário externo, mas se carrega a presença, você carrega uma fonte que jamais seca. Transformar o vale em manancial exige fé prática. Significa plantar sementes de esperança quando tudo parece infrutífero. Significa louvar quando tudo grita silêncio. Significa caminhar quando o corpo clama por estagnação. Mas há uma promessa para esses: o Senhor fará chover bênçãos, o céu responderá à terra, e o que era deserto se tornará jardim. Essa é a geografia de quem rompe, de quem não se rende às circunstâncias, de quem entende que o vale não é o fim, mas o início de um testemunho, de quem tem coragem de transformar lágrimas em rios de vida. Porque onde os pés do justo passam, brotam fontes. Onde o adorador pisa, floresce esperança. Onde há presença, há provisão. Dormir em paz, romper com força. Quando o vale começa a se transformar em manancial, o descanso não é mais uma pausa forçada por esgotamento, mas uma arma espiritual. Salmo 127:2 nos lembra: aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Essa não é apenas uma promessa de provisão automática, mas uma verdade espiritual de que o descanso em Deus é uma plataforma de rompimento. Quem confia, dorme. Quem crê, descansa. Porque sabe que enquanto os olhos se fecham na terra, o céu continua operando.
O inimigo trabalha com cansaço, sobrecarga, ansiedade e insônia. Mas o Senhor libera a sua paz como proteção ativa. Salmo 4:8 declara: Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Esse sono é espiritual. É o descanso da alma que não vive mais sob opressão. Rompimento não acontece apenas no campo da batalha, mas também no campo do descanso. Enquanto você dorme em paz, anjos se movem, portas são abertas, sonhos são plantados, curam-se feridas, e o espírito recebe estratégias para o novo dia. O repouso do justo é diferente do descanso comum. É adoração em forma de confiança. É fé que se deita no colo do Pai, sabendo que Ele trabalha em silêncio. Milagres acontecem no repouso. José sonhou enquanto dormia. Daniel recebeu revelações em repouso. Pedro, na prisão, descansava entre dois guardas quando o anjo o libertou. O descanso é prova de maturidade espiritual, de quem parou de lutar com as próprias forças e passou a confiar na soberania de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37:5. O descanso do salmista não era alienação, era preparação. Dormir em paz é se colocar sob a direção do Pai e permitir que Ele o fortaleça para o dia seguinte. Isaías 30:15 afirma: Na tranquilidade e na confiança estaria a vossa força. Quando tudo em volta diz que não há saída, o Senhor convida: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. O vale termina, o manancial brota, e o descanso inaugura um novo tempo. Um tempo onde o peso é trocado por leveza, a angústia por descanso, o medo por paz e a escassez por provisão. Essa é a colheita dos que atravessam o vale com fé, a vitória dos que caminham sem perder a esperança, o testemunho dos que dormem confiando e acordam renovados, a bênção dos que oram guiados pelo Espírito e descansam no amor do Pai. Se você chegou até aqui, declare nos comentários: Eu descanso no Senhor e recebo o impossível. E creia que hoje mesmo o vale está se transformando em jardim. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos rendemos diante da Tua presença neste momento sagrado. Declaramos com fé que todo vale está sendo transformado em fonte viva pela Tua mão poderosa. Tu és o Deus que não abandona no deserto, mas guia, sustenta e renova. Pai, nós te adoramos por tua fidelidade. Assim como está escrito no Salmo 84, ainda que passemos pelo vale de Baca, ele se transforma em manancial. E é por isso que oramos com fé. Toca agora o coração de cada pessoa que orou conosco até aqui. Que a paz que excede todo entendimento invada lares, mentes e corações. Que os desertos internos sejam regados por rios do teu Espírito. Nós clamamos, Senhor, por rompimento em todas as áreas que estavam paralisadas. Onde havia escassez, libere provisão. Onde havia dor, libere cura. Onde havia silêncio, traga direção. Onde havia desespero, derrama esperança. Dá-nos olhos espirituais para enxergar que mesmo nas lágrimas, Tu estás presente. Mesmo quando tudo parece fechado, o Senhor está abrindo caminhos invisíveis. Cobre com o Teu favor aqueles que confiam em Ti. Sustenta com Teu braço forte os que caminham pelo vale. Pai, declaramos que nossa força vem de Ti. O Teu altar é o nosso lugar de refúgio. Colocamos nossos sonhos, nossas batalhas, nossas causas impossíveis diante do Teu trono. Porque sabemos que, aos que confiam em Ti, o Senhor não falha. Agora, Pai, sela esta oração com a unção que rompe cadeias. Que a Tua presença continue nos guiando, mesmo depois deste vídeo. Que os testemunhos brotem, que os milagres floresçam e que cada vale se torne um lugar de renovo, descanso e vitória. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que venceu o vale da morte e nos deu vida eterna. Amém.